Boa noite, gente. Eu vim fazer esses vlogs aqui com a intenção de mostrar, né, a rotina de uma enfermeira obstetra. Eu sou Elaine, sou enfermeira obstetra e eu abri o canal agora para vlogar mesmo os dias de enfermeira, o que a gente faz, né, dar diquinhas para quem tá fazendo curso de enfermagem, quem tem interesse de entrar nessa área, né. Eu vou colocar alguns vídeos aqui no canal a respeito dos procedimentos, de como que é a rotina de plantões, né? Nesse momento eu tô aqui no repouso, tô gravando aqui. Já cheguei no plantão, admiti uma paciente, depois eu vou colocar aí pra vocês um takezinho das coisas que a gente faz, né? Admiti uma paciente que já estava em trabalho de parto, acompanhei o parto dela, já estava sendo acompanhada por outras enfermeiras obstetras, elas me passaram o plantão, eu recebi, ela já estava em período expulsivo, com 40 minutos, o bebê nasceu uma menininha, Ana Júlia, linda, chorou nascer, foi direto pro pé da pele da mãe, né, a gente deixou o cordãozinho pulsando por 3 minutos, né, a gente ofereceu ao acompanhante para ele cortar o cordão, ele não quis, né, ficou receoso, mas foi um acompanhante que super ajudou a paciente, um parto super tranquilo, uma mulher super guerreira, né, em nenhum momento se desesperou e deu tudo certo, o bebê ficou bem, ficou no pele a pele, foi para pro peito na primeira hora de vida, e é isso que eu vou estar postando aqui no canal para vocês, né? A rotina de uma enfermeira obstetra. Claro que os partos, na maioria das vezes, não poderão ser filmados, né? A menos com autorização da mãe. Mas eu vou colocar aqui, vou vir aqui conversando com vocês, falando sobre as evoluções, sobre se estão acompanhando o paciente, se não estou. Porque aqui na unidade onde eu trabalho, a gente também acompanha as outras pacientes, mesmo que não seja as pacientes que a gente está acompanhando no trabalho de parto, a gente também fica como enfermeiro geral, que é o enfermeiro que faz toda a parte burocrática. Então a gente faz a parte obstétrica e também cuida da parte burocrática. Então tudo que eu for fazer de procedimento, né, rotinas, eu vou passando para vocês. Eu espero que vocês gostem do conteúdo, né? Se tiver alguma sugestão de conteúdo, de diquinha, né? Aqui a gente tem uma rotina muito específica, né? De centro obstétrico, então a gente dá assistência materno-infantil, tem procedimentos que a gente não faz aqui dentro do centro obstétrico. Eu chego, a primeira coisa que eu faço é dar uma checada aqui, essa é a escala dos enfermeiros. Então a gente vem aqui, é o dia que a gente dá a escalada e assina esse dia. Hoje é dia 14 do 1, então eu vou assinar a checagem de começar o plantão. Agora acabei de sair de um parto, aí a gente vem aqui, preenche todos os dados, né, no sistema que a gente tem aqui, chega no nome da paciente, faz evolução, né, evolui a assistência, a descrição, né, que a gente coloca a descrição do parto, né, da forma com que aconteceu, né, se for um parto de lateral esquerda, nasceu um RN feminino, uma mocinha, tudo bem com ela. Aqui também no sistema a gente evolui desde o momento que a paciente entrou até a hora do parto e até o pós-parto dela, todas as avaliações que a gente fez. Tudo isso aqui é a avaliação da enfermagem. Eu cheguei, essa paciente já estava em período expulsivo, já estava sendo acompanhada pelas outras enfermeiras obstetras. E o neném dela nasceu comigo, nasceu bem, né? Então a gente evolui e a gente faz também a prescrição da paciente, né? Que a gente tem que colocar aqui. E a gente também pode fazer a prescrição. A gente prescreve a dieta, os comprimidos para dor, a reposição de ferro e, no caso, a ocitocina, né, que é o protocolo para o pós-parto,
prevenção de sangramento. Também a gente coloca aqui nesse livro, a gente coloca todo o registro do parto do paciente, se teve laceração, nesse caso teve uma laceração, que a gente também faz a anestesia e a sutura, né? A gente, como enfermeira obstetra, tem toda essa autonomia para fazer, né? E prescrever a paciente e cuidar de todas as fases do trabalho de parto dessa paciente, inclusive até o momento em que ela vai para a maternidade. Depois de lá a gente já não tem mais acesso, né? Porque lá não tem enfermeira obstetra, na maternidade só a equipe médica que vai ver a paciente a partir de lá. Oi pessoal, eu vim aqui, voltei aqui só para fazer um relatinho, né, do parto que aconteceu agora. A paciente não era um paciente que estava sendo acompanhada pela enfermagem obstétrica, era um paciente da equipe médica. E eu vim relatar aqui só para vocês entenderem a importância, né, da enfermagem obstétrica atuando mesmo nas pacientes que a gente não pode assumir, né. Eu passei de frente o quarto da paciente e ouvi ela chorando, né. Tava o marido, ela tava chorando baixinho. E ela, bem branquinha, o olho dela tava tão vermelho, ela tava completamente desesperada. Era uma paciente que já tinha partos anteriores, provavelmente experiências nas quais ela não conheceu o apoio, né? E a importância do apoio emocional, porque o parto não é só você pegar o bebê, fazer sutura. O parto ele vai muito além, ele é um momento em que a mulher tá muito vulnerável. Então eu senti o chorinho e entrei pra ver, né, pra conversar com ela um pouquinho. No começo que a gente começou a conversa, ela praticamente não me respondia, né, tudo que eu falava com ela, ela não me respondia. Daí eu fui conversando com ela de forma que eu fui verbalizando algumas coisas e assim, fui conversando com ela assuntos aleatórios ali ao parto, né? A gente começa a perguntar histórico, né? Perguntar se é o primeiro filho, se ela já teve outras experiências, como foi as outras experiências. A paciente começa a fazer um relato, no começo ela responde muito pouco, mas aí ela começou a fazer o relato de como tinha sido o parto dela, já estava comparando com esse parto, porque esse tá doendo muito, o outro não doeu assim. E aí eu fui perguntando, e como é que foi o outro parto? E aí fui entrando na conversa com ela, e a tranquilidade foi tomando de conta do rosto dela. Uma paciente que estava completamente desesperada. A tranquilidade foi tomando de conta e ela foi fazer o relato de como tinha sido o outro parto, né? E aí eu entrei na questão do nome do bebê, a gente perguntei o que era o bebê, ela disse que era uma menininha, daí ela não conseguiu me responder o nome porque veio as dores, ela tava suja, né? Porque nesse momento, assim, que eu já tava no finalzinho, né? Ela já tava com 8 para 9 centímetros, então ela tava suja. Eu fui lá, peguei o sorinho, fiz uma limpeza nela, né? Pra ela se sentir um pouco mais confortável. E daí começou a vir as contrações e eu comecei a incentivá-la, né? A gente tem que incentivar a paciente, dizer que ela pode, né? Gente, eu voltei aqui. A colega abriu aqui e é porque tá entrando no horário de descanso, né? Eu tô entrando aqui no meu horário de descanso. Então, como eu vim relatando, né? A paciente bastante nervosa e ansiosa. E aí a gente foi conversando. Comecei a conversar com ela, né? E aí, entrando em assuntos não tão relacionados à dor, a gente não minimiza a dor da paciente, né? A gente acredita na dor, a gente fala pra ela, né? A gente deixa bem claro pra ela que a gente acredita na dor que ela tá sentindo, que a gente sabe exatamente o que ela tá passando, né? E a gente vai tentando conversar sobre outros assuntos que envolvem ali o trabalho de parto,
sem dar tanta ênfase à dor, porque a dor do trabalho de parto era uma dor muito, muito, muito forte mesmo, né? Quem já passou por esse processo de dor sabe que é uma das dores mais fortes que a mulher vai ter. Só que a dor da contração, ela tem a vantagem dos intervalos. Então, quando ela dá um intervalo, você consegue meio que prender a atenção da mulher, né? E fui conversando com ela, fiz a limpeza dela, né? Ela tava um pouquinho suja, porque nesse momento, assim, finalzinho, sai fezes, sai urina, sai sangue, a paciente se suja. Eu fiz a limpeza dela e comecei a conversar com ela. Ela começou a relaxar, os olhinhos dela que estavam cheios de lágrimas, né? Começou a ficar menos vermelhinho e ela começou a conversar, a interagir. E eu percebi que ela estava naquele momento dos puxos espontâneos, né? Então ela começou a fazer os puxos e o que acontece? Eu preferi acompanhar os puxos porque a equipe de enfermagem, a equipe médica, a gente tem uma conduta um pouco diferente com relação ao período expulsivo, né? Então eu comecei a acompanhar os puxos até que eles ficassem totalmente naturais, né? Que a gente não precisasse dirigir a paciente para os puxos, ela mesma fazia quando ela sentia aquela vontade. E empoderando ela que ela ia dar conta, que ia dar tudo certo, que estava pertinho do final, que aquela dor já estava acabando. E nisso ela foi relaxando, ela foi ficando mais tranquila, foi parando de chorar e começou a fazer os puxos espontâneos, começou a fazer a força. Isso é uma paciente que já estava entrando em período expulsivo, né? E aí ela começou a fazer a força, e aí eu segurei nela, ajudei ela a começar a fazer a força. O marido também entrou e auxiliou, e ficamos ajudando ela ali, até o momento que eu percebi que o bebezinho já estava coroando mesmo. E por ser uma paciente que estava sendo acompanhada pela equipe médica, eu optei por não pegar o bebê. Eu chamei a equipe médica e a equipe médica veio e o bebezinho já estava nascendo. Mal deu tempo ali, a doutora colocou a luva e já segurou a cabecinha do bebê, já começou a nascer. E assim, foi um parto tranquilo, diferente do que vinha acontecendo, né, da ansiosidade, do nervosismo dela. Depois ela me agradeceu bastante por ter ajudado ela ali, naquele momento de desespero. Então esse relato é apenas para dizer a importância da enfermagem obstétrica dentro dos serviços de saúde, né? A enfermagem faz a diferença, né? Independente se a paciente for uma paciente que é exclusivamente da enfermagem, no caso, quando o parto é de baixo risco, a enfermagem conduz todo o trabalho de parto, mas quando o parto é de alto risco, a gente também pode participar. A gente participa ali, não do parto em si, de pegar o neném, a gente não chama de fazer o parto, na verdade, mas o parto é a mãe, né? O médico ele só auxilia ali. Então, assim, nesse momento, a gente pode dar o apoio emocional, né? Empoderar a mulher, né? E aí ela vai fazendo tudo e dá tudo super certo. Então, eu vim aqui só para dar esse relato para vocês. Agora eu vou entrar no meu período de descanso, né? E daqui a pouquinho a gente vê aí no desenrolar do plantão as coisas que vão acontecendo. E assim que der, eu volto para falar com vocês, né? Se tiver alguma coisa assim também para passar para vocês, porque muitas vezes a gente entrar envolvido no plantão não consegue nem falar, né? Nem chegar para vocês e falar nada, tá bom? Mas foi só um relato aí para quem tá, né? Para quem é estudante, se interessa na área de obstetrícia, né? Vim dar uma olhadinha, saber como é que funciona, né? A atuação da enfermagem obstétrica, a importância da atuação da enfermagem obstétrica. A gente ri muito e brinca aqui porque a gente tem pouco tempo que a gente está aqui nessa unidade. E as meninas, as técnicas de enfermagem, elas falam assim, ninguém sabe quando tá nascendo o neném que as enfermeiras estão acompanhando, porque a paciente não grita, a paciente berra, né? E não é que a gente fala nada para elas, a gente não fala para elas parar de gritar, nada, a gente apenas muda o clima do ambiente, conversa, distrai a paciente, tranquiliza, de uma forma com que a mente dela é trabalhada de uma forma que o parto saia mais suave,
né? Ela leva aquela dor como uma coisa boa, porque no final é uma coisa boa, né? Dor quando a pessoa tá doente, quando a pessoa tem um câncer, assim, é só tortura. Mas quando a mulher tá em trabalho de parto, aquilo é parte de um processo muito importante, né? E que no fim vai resultar numa coisa muito boa, que é o nascimento do filho dela, né? Então eu vim fazer esse relato aqui e agora eu vou entrar no meu período de descanso. Se tiver alguma outra coisa eu tô gravando aí pra vocês, tá bom? Gente, plantãozinho totalmente tumultuado. Tô aqui fazendo a prescrição e evolução do paciente pós-parto, né? Um parto comigo agora. Mas eu não pude vir falar com vocês aqui. Bastante tumultuado. Teve remoção de pacientes, cesárea de emergência, outros partos acontecendo tudo ao mesmo tempo. Eu tô aqui fazendo a prescrição, aqui com os livros também do teste rápido, né? Anotando e registrando os testes rápidos. Eu vou providenciar o relatório agora e a evolução. Daqui a pouquinho eu falo mais com vocês. Oi, gente, vim aqui finalizar o vlog com vocês. Vocês podem ver, eu já tô em casa, né? Já saí do plantão, finalzinho de plantão bem tumultuado. Bastante intercorrência de rotina, né? Teve bastante parto simultâneo, cesárea de emergência. Eu tive que assumir parto e também assumir sala de emergência ao mesmo tempo. Então, assim, bastante tumultuado, bastante papel para fazer. Não tive muito como mostrar muita coisa para vocês, mas graças a Deus deu tudo certo. O plantão finalizou com tudo ok, né? A nossa pacientezinha de CA de câncer CA de colo de útero, desculpa, foi parar no box, né? Ela foi pro box de emergência, para suporte avançado de vida, né? No caso, no CO, a gente não tem esse suporte avançado. Quando o paciente está descompensando, né? A gente leva pro box de emergência. Então, teve paciente para levar pro box de emergência, teve cesárea, teve partos simultâneos, né? Bastante tumultuadinho no final de plantão, mas com tudo dando certo, né? Os nenéns nasceram bem, as mãezinhas ficaram bem. Então eu vim aqui finalizar. Para você que acompanhou a minha rotina, eu agradeço a você. Se gostou do vídeo, deixa o like, volte para mais vídeos, né? Então eu quero agradecer a vocês. Até o próximo vídeo. Já tô aqui na minha rotina de dona de casa. Daqui a pouquinho eu já parto pro outro plantão, tá bom? E vou compartilhando aí com vocês. Então, beijo para quem acompanhou até aqui e até o próximo vídeo.